Antes das cordas, antes da queda, antes que o silêncio se tornasse seu túmulo, Aitofel foi a voz mais respeitada de toda a monarquia davídica. Não era sacerdote, não era profeta, não empunhava espada, nem vestia túnicas sagradas. Mas quando falava, os reis se calavam. Aitofel era um conselheiro, mas não um qualquer. Seu conselho era tido como revelação, não apenas por sua eloquência, mas por sua precisão cirúrgica, sua frieza lógica, sua inteligência que parecia ultrapassar o tempo. O conselho que Aitofel dava, naqueles dias, era como se alguém consultasse a palavra de Deus. 2 Samuel 16:23. Essa não era uma hipérbole poética, era um testemunho das cortes, dos guerreiros, dos anciãos de Israel. Aitofel não errava. Sua mente era uma torre de observação espiritual e estratégica. Quando ele falava, Davi ouvia. Quando ele aconselhava, os generais acatavam. Sua presença no palácio era como o rolar dos dados já marcados. O desfecho era certo antes da jogada começar. Mas quanto maior é a confiança, maior é a queda. E o problema com aqueles que falam como se fossem a voz de Deus é que, aos poucos, passam a se ver como donos dela. Aitofel foi a voz por trás de muitas vitórias de Davi. Ele esteve presente nos bastidores da unificação de Israel. Era ouvido em decisões que moldaram a nação. Mas a Bíblia é silenciosa sobre seus louros, porque nem todo homem sábio tem canções. Alguns têm apenas ecos e uma forca no final. O que sabemos sobre Aitofel não vem de discursos, mas de uma sombra crescente que pairava sobre sua sabedoria. Ele é o símbolo vivo de que nem toda bênção revelada é bênção interiorizada. Nem toda sabedoria é santa. Nem todo conselheiro é puro. Ele era estrategista, sim, mas também calculista. Ele entendia o tempo, antecipava os erros, pesava as almas como um juiz oculto. Mas um dia, o coração do homem mais sábio do palácio foi tocado por algo que nem ele conseguiu controlar. E essa é a tragédia dos sábios que não tratam suas dores. Eles não gritam, eles não sangram, eles apenas esperam. E a dor escondida dentro de um gênio cresce silenciosamente como uma semente de veneno. Aitofel não foi vencido pela ignorância, foi vencido pela amargura cultivada com disciplina. E assim, neste início da história, não vemos um traidor, vemos um homem no auge do seu respeito, no cume da sua influência, sentado ao lado do rei, mas com as raízes do coração já apodrecendo no subterrâneo. Todo traidor carrega uma história antes da traição, e, às vezes, não é a ambição que inicia a queda, é a dor, aquela que não sangra, mas que também nunca sara. Foi assim com Aitofel. Por trás de cada palavra certeira, de cada conselho respeitado, de cada vitória silenciosa conquistada nos bastidores da monarquia, havia uma cicatriz que ninguém via, mas Deus sabia. O nome dela era Batseba. Na genealogia que poucos leem com atenção, encontra-se o segredo mais sombrio da amargura de Aitofel. Ele era avô dela. Aitofel, o homem de mente imaculada, era sangue da mulher usada pelo rei, a mulher exposta, a mulher arrancada de sua casa e tomada para um prazer real. E pior, o homem com quem ela era casada, Ioías, o heteu, um estrangeiro mais fiel do que muitos israelitas. Foi morto por uma conspiração fria, escrita com a própria caneta de Davi. Aitofel assistiu, talvez em silêncio, talvez com olhos de fogo, mas ele viu sua neta engravidar de um adultério, viu seu genro morrer como cordeiro entregue ao matadouro, viu o rei jejuar, chorar, e depois seguir a vida. Mas Aitofel não seguiu. Ele continuou no conselho, mas o coração não estava mais lá. E isso é o que torna sua história trágica. Ele não deixou o palácio. Ele permaneceu, com aparência de fidelidade,
mas com o veneno da mágoa se acumulando em sua alma como sedimento tóxico. Aitofel é o retrato perfeito do líder ferido que nunca se permitiu curar. Ele conhecia o altar, mas não levou a sua dor até ele. Ele servia a Deus com os lábios, mas sua alma já se havia tornado sepulcro. E com o tempo, o homem que um dia falou como Deus, começou a se sentir mais justo do que Deus. Como pode Davi continuar? Como pode o trono permanecer? Como pode o sangue de Euinhas ser esquecido? Como pode o adultério gerar o próximo herdeiro? Essas perguntas ecoavam nos corredores do seu pensamento, e a sabedoria, sem o filtro da santidade, foi se tornando corte, foi virando lâmina. Aitofel virou o juiz, e todo juiz que se levanta sem ser enviado, já está condenado. Ele conhecia a lei, sabia o peso do pecado, mas não soube entregar a dor. E é por isso que sua alma se tornou uma prisão, porque quando a injustiça bate em quem sabe demais, ela não chora, ela espera. Espera o dia da queda, o dia em que a balança será virada, o dia em que a oportunidade de vingança se tornará conselho. E esse dia viria. O nome dele seria Absalão. Mas o que poucos entenderiam é que a traição de Aitofel não começou quando mudou de lado. Ela começou quando decidiu permanecer ao lado de Davi, sem nunca mais amar o rei. Todo veneno tem um momento em que começa a escorrer. Pode ter sido destilado há anos, cultivado em silêncio, escondido sob mantos de conselhos santos. Mas um dia, ele escapa, e quando o faz, é tarde demais para contê-lo. Na história de Aitofel, esse momento veio como um sussurro em meio à rebelião. Seu nome, Absalão, o filho do rei, belo como um ídolo esculpido, astuto como a serpente que entrou no Éden, ferido, como tantos príncipes que nunca foram abraçados pela justiça. Absalão havia carregado o sangue de Amnon em suas mãos. Matou o irmão que violentou sua irmã Tamar. Foi exilado, e depois, estranhamente perdoado por Davi. Mas o perdão nunca foi total. Nunca houve reconciliação verdadeira. E onde não há reconciliação, há brechas. E onde há brechas, o inferno entra. Absalão começou a roubar o coração do povo nas portas da cidade. Prometia justiça, semeava insatisfação, personificava a esperança de uma monarquia mais jovem, mais justa, mais sua. E quando se levantou contra o pai, foi como se a dor de Aitofel encontrasse um eco. Afinal, Davi havia deixado sangue sem resposta. Davi havia deixado feridas abertas. Davi havia traído sua confiança. Agora, Absalão não era apenas um rebelde. Era a oportunidade de ajuste de contas. E Aitofel, o conselheiro do rei, se levanta, não com espadas, mas com palavras. E palavras, nas mãos de um homem amargo, são mais letais que qualquer lança. Ele se junta ao golpe, não por loucura, não por impulso, mas por cálculo. Um plano velho, talvez antigo, mas perfeitamente lapidado. Deixem-me escolher 12.000 homens. Esta mesma noite, irei atrás de Davi. Ele está cansado, está fraco, está vulnerável. Eu o matarei, somente ele, e todo o povo será poupado. Não era só um plano militar, era uma execução judicial. Aitofel havia decidido, Davi merecia morrer, e ele mesmo carregaria o veredito até o fim. Note a frieza, a precisão, a ausência de fúria e emoção. Era o conselho de um homem que havia esperado anos por essa chance. Um homem que transformou o dom de aconselhar em uma arma de justiça própria. Um anjo de luz, agora com olhos de trevas. E o mais assustador, o plano funcionaria. Se fosse seguido, Davi morreria naquela noite. O reino se consolidaria sob Absalão. O povo estaria em paz. Era a estratégia perfeita. Mas o céu não estava calado. A oração que Davi havia feito quando fugia, apressado e humilhado, foi ouvida.
Ó Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel. 2 Samuel 15:31. E o Deus que responde em silêncio, moveu peças invisíveis. Entra em cena Uzai, o arquiteto oculto da providência divina. Ele era outro conselheiro fiel a Davi, mas infiltrado na corte de Absalão. Uzai, com astúcia santa, ouve o plano de Aitofel e propõe outro. Não, Davi é experiente, não se encontrará cansado, nem fraco. Se o atacarem agora, haverá grande derrota. Reúna todo o Israel. Você mesmo, Absalão, deverá ir à frente. Assim você colherá a glória. A sedução do ego fez o resto. Absalão despreza o plano de Aitofel, ignora a única chance real de matar Davi, e escolhe a lentidão, a vanglória, a imprudência. A oração de Davi foi respondida. O conselho de Aitofel foi jogado ao vento, mas o próprio Aitofel sabia o que aquilo significava. Ele não protestou, não insistiu, não chorou, porque os sábios amargos sempre veem o fim antes que os outros o enxerguem. E naquele momento, Aitofel percebeu, ele perdeu, não apenas a voz, mas o poder, a influência, e a única chance de ver sua justiça pessoal triunfar. A rebelião estava condenada, e com ela, ele também. O silêncio é o último refúgio dos traidores que fracassam. Não há discurso, não há apelo, apenas um frio que não vem do vento, mas de dentro. Foi esse silêncio que envolveu Aitofel após seu conselho ser desprezado. Até aquele momento, sua mente era um arsenal, uma forja de estratégias, um santuário onde os destinos da nação eram desenhados com precisão matemática. Mas naquele dia, ele perdeu o único campo onde dominava. O trono ignorou. A vaidade de Absalão falou mais alto do que a lógica. E com isso, Aitofel entendeu, não apenas que estava errado, mas que estava condenado, não por Davi, não por Absalão, mas pela própria história que ele construiu para si. Pois se aquele plano não fosse executado, Davi escaparia, e se escapasse, voltaria, e se voltasse, encontraria o nome de Aitofel gravado entre os traidores. Ele não era ingênuo, era sábio demais para esperar misericórdia, era antigo demais para acreditar em redenção, e havia nutrido amargura por tanto tempo, que perdoar a si mesmo não era mais possível. A Bíblia descreve a cena com o horror calado dos destinos selados, vendo, pois, Aitofel que não se executava seu conselho. Albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa, a sua cidade. Pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. 2 Samuel 17:23. Não há choro, não há gritos, não há registro de súplica, de fuga ou de confissão, apenas a organização fria de um fim escolhido. Observe os detalhes. Ele albarda o jumento, um ato que mostra que ele não corre, não foge. Vai com dignidade sombria, com postura de quem aceita o destino que teceu com as próprias mãos. Ele volta para sua cidade, para sua casa, e antes de se matar, coloca tudo em ordem. Talvez tenha deixado instruções, talvez cartas, talvez apenas uma casa arrumada, como quem diz: este é o fim de um homem que sabia demais, sentiu demais, e odiou demais. Ele se pendura, com a mesma firmeza que dava conselhos, com a mesma voz que um dia moldou o destino do trono. Ele amarra o laço, e fecha a boca para sempre. Aitofel morreu como Judas morreria séculos depois. Ambos sabiam o que estavam fazendo. Ambos traíram o ungido. Ambos viram seu plano ser rejeitado. E ambos, consumidos pela própria culpa, não suportaram viver com o peso da verdade. Mas há uma diferença sombria entre eles. Judas se arrependeu, mas não se permitiu perdoar. Aitofel nunca se arrependeu, ele apenas viu que havia perdido, e não suportou ser derrotado pelo mesmo homem que ele julgava indigno. Esse é o horror da alma orgulhosa.
Ela não suporta ser ignorada. Ela prefere morrer a ser desmentida. E Aitofel, o homem que falava como se fosse a boca de Deus, viu sua voz ser rejeitada e decidiu calá-la para sempre. A morte de Aitofel não foi apenas o fim de um homem, foi o fim de uma linha, de um tipo de conselheiro, de uma forma de sabedoria. Ele não morreu por erro, não morreu por acaso, morreu porque sua mente, que fora seu trono, tornou-se sua prisão. E essa é a maldição dos que têm dons, mas não têm um altar para depositá-los. Aitofel conhecia o coração dos reis, mas nunca ofereceu o seu ao rei dos reis. Conhecia a palavra tanto que seus conselhos soavam como ela, mas nunca se dobrou diante dela. Falava como profeta, pensava como estrategista, mas vivia como juiz. Um juiz sem misericórdia. A sabedoria foi seu dom, e também sua maldição. Não há registros de orações, nem confissões, nem arrependimento. Ele sabia o que Davi havia feito, mas nunca percebeu que Deus também havia feito com Davi, perdoado. Aitofel quis vingar o pecado do rei, mas esqueceu que o trono estava debaixo da graça. Quis condenar o ungido, mas ignorou o fato de que Deus não o havia condenado. E esse é o ponto teológico mais denso da sua queda. Aitofel quis ser mais justo do que Deus. Aitofel representa hoje muitos que servem no templo, mas não limpam a alma, que conhecem a palavra, mas vivem carregando o peso da dor não curada, que usam seus dons para edificar, até que um dia começam a usá-los para destruir, porque mágoa não tratada se transforma em ministério deformado. Ele foi um espelho de Judas. Ambos andaram com os ungidos. Ambos viram milagres, guerras, pactos. Ambos conheciam intimamente o escolhido de Deus. Ambos traíram. Ambos se enforcaram. Judas vendeu a Cristo por 30 moedas. Aitofel vendeu Davi por vingança. E ambos descobriram, tarde demais, que a justiça sem misericórdia leva direto para o abismo. Mas há uma diferença dolorosa. Judas se arrependeu, mas não suportou viver com o perdão de Deus. Aitofel nunca desejou o perdão, desejava apenas estar certo, mesmo que isso custasse sua vida. E assim, morre Aitofel, não com gritos, não com glória, mas com a frieza dos que planejaram a própria destruição. Não foi Deus quem o matou, foi sua própria justiça, e isso o torna uma figura eternamente marcada, um símbolo de que sabedoria sem humildade é queda, de que dons sem submissão são ruína, de que traição nasce do coração ferido, que nunca foi tratado no altar. O conselho de Aitofel já não ecoa, o laço foi apertado, o corpo enterrado, mas o símbolo permanece. Todo líder espiritual deve tremer diante desta história, porque Aitofel não caiu em pecado carnal, ele caiu por guardar uma dor justa com uma alma impura. Ele nos ensina que não basta ter sabedoria, é preciso ter o coração lavado, porque até a mente mais ungida pode se tornar a arma mais mortal. Quando o coração deixa de temer a Deus,